Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou consultora do HDI e também sou instrutora do curso de XLA Foundation. Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse webinar com esses ilustres convidados aqui. Para apresentar um case de XLA, né? A gente vinha discutindo bastante isso nos nossos grupos, inclusive ali, né, das pessoas que fizeram o treinamento, né? Quando é que a gente vai ter um case para apresentar? Quando é que a gente vai ter um case ali para apresentar? E está aqui o case, estamos aqui, né? Estamos aqui. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade de vocês. Eu acredito que realmente esse webinar é muito importante para a gente mostrar para o público que XLA é possível, é realmente possível a gente implementar, né, todo esse processo e trazer ali ganhos para o cliente, tá? Muito obrigado mesmo aí pela presença de vocês. Bom, começando aqui algumas apresentações, né, a gente tem aqui a Águida Carneiro. A Águida é gerente de experiência do cliente da DXC. Temos também aqui o André Meliandi. O André Meliandi, ele é o gestor do Centro de Excelência hoje para a Vale. E temos aqui Rodrigo Muchinelli, representando o cliente, né, Vale, aonde, né, esse projeto aqui foi implementado. Muito bom. Então vamos lá, vamos apresentar o case ali para o pessoal. Águida, Vamos, você pode, por favor, apresentar? Fica à vontade, a tela é sua. posso sim, quero agradecer também ao HDI por essa oportunidade, era uma expectativa enorme também nossa de ver um case acontecer, né, eu que sou apaixonada por experiência, né, desde o início, então é uma alegria muito grande, né, chegar a esse momento aqui, conseguir, né, compartilhar a nossa experiência com o XLA, muito bacana, obrigado HDI pela oportunidade. Então vamos lá, vou apresentar. Uma coisa que eu esqueci de falar, que nós do HD apoiamos o início, né, desse projeto, né, nas primeiras análises, principalmente considerando, né, mostrando a metodologia que a gente apoiou ali no começo, e depois esse timaço que está aqui, tocou as outras iniciativas e deu andamento a todo o processo. Então, vamos lá. Vamos. Bom, para a gente começar, acho que é importante a gente contextualizar, né, pessoal? Mostrar ali qual foi a complexidade desse ambiente, é, mostrar realmente aonde esse grande projeto de experiência do cliente aconteceu. Então, convido aí o Rodrigo Muchinelli. Vou chamar de Muchinelli, não vou chamar de Rodrigo, não, vou chamar de Isso, Muchinelli. isso, É. isso. Chama de Muki, chama de É, Muki. Muki. Então, vamos lá, Muki, você começa apresentando, então, a grande Isso. complexidade no ambiente da Vale. Então, gente, apresentar primeiro a Vale, né, para quem não conhece, mas, enfim, é uma das maiores mineradoras do mundo, a gente está presente nos 5 continentes, somos aí mais ou menos 120 mil colaboradores, entre próprios e terceiros, e o nosso parque aí de notebooks e desktops gira em torno de 50 mil devices aí também, espalhados pelo mundo. Eu estou representando o time de Global End User Experience e o time de XM, né, que ampara, né, a nossa iniciativa de XLA, ele é um time multidisciplinar aqui, espalhado no Brasil e na Europa. Tem a Maria Eugênia, o Ian e a Suzana. E esse time ele faz parte de um programa maior chamado Auction. E aí ninguém melhor que o André Meliandi para dar mais detalhes aí do Auction. Vamos lá. O Oxygen, na verdade, ele nasceu exatamente pela experiência, né? Ou pela percepção de uma experiência ruim nos serviços, né? E a gente queria buscar exatamente recuperar essa qualidade na prestação de serviço. Então, o Oxygen, basicamente, ele é construído em cima de experiência, né? Na melhoria contínua, tá? Então, ele é muito mais do que uma prestação de serviço, ele é um conceito de gestão de serviço e tecnologia, tá? O Oxygen está centrado basicamente em serviços de field service e service desk, dentro de uma gama de serviços. A gente tem atendimento presencial e atendimento virtual, tá? Além disso, também, como está aqui no slide, a gente fornece equipamentos para a Vale na forma de serviço. Então, é um conceito de busca de melhoria contínua e melhoria de produtividade através da melhoria da experiência do usuário com os serviços de TI, tá? Então, eu vou ler aqui o objetivo, que é ofertar um atendimento de excelência
que encante o cliente e aumente sua produtividade. Esse realmente é o objetivo do Oxygen, tá? É a linha base que a gente tem e da onde a gente desenvolve todo esse trabalho que a gente tem com muito sucesso e com a parceria da Vale para a gente conseguir alcançar esses objetivos, inclusive com esse processo que a gente implementou agora de XLA, né, esse ciclo que a gente conseguiu finalizar e implementar com sucesso dentro da Vale. Uhum. Se me permite, Meliane, Cara. um ponto que eu até gostaria de ressaltar aqui, Uhum. é que eu acho que essa questão de vocês terem criado um projeto Oxygen, e aí todas as pessoas que estão neste projeto são responsáveis pela experiência do cliente, eu acho que isso é um diferencial, né, do que vocês fizeram. Não só para prestação de serviço, mas para a experiência do cliente realmente. Ou seja, não tem aquela coisa de, eu sou o fornecedor, eu sou o Sim, sim, cliente, sim. Não né? tem isso. Eu acho isso, eu achei que esse, assim, foi um ponto super importante ali pro projeto, né. Aqui eu queria até trazer um ponto que na minha visão foi super importante, depois eu vou pedir pro Mukinelli complementar, mas que foi justamente essa criação, né, de um projeto Oxygen, aonde não existe ali fornecedor nem cliente, né, para prestação de serviço. Então, Mukinelli, se puder falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que aqui é um diferencial, hein? Não, sim, isso aí foi uma das premissas, assim, a mudar essa relação cliente-fornecedor. Aqui a gente fala que é time Oxygen, ninguém tem crachá Vale, ninguém tem crachá DXC, assim. E lá atrás, né, o Oxygen já vai fazer 2 anos, se não me engano, faz 2 anos agora, na virada do ano. A gente criou um conceito chamado cogestão, né, onde para cada uma das áreas estratégicas e operacionais do Oxygen, você tem uma pessoa Vale e uma pessoa DXC, com o mesmo empoderamento e sempre seguindo, né, o mesmo direcionamento, né, de melhorar a experiência dos nossos clientes internos. Então, isso realmente foi muito bacana. Sendo muito franco, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E olha que a gente fez bastante benchmark lá no início, né? Uhum. Muito bom. Isso, e o interessante, assim, o interessante do Oxygen o centro é a experiência, mas a gente realmente acredita que essa experiência, ela gera um ganho muito positivo em produtividade. Não é só a satisfação pela satisfação, né? Existe um ganho inerente, porque cada experiência ruim, ela tem um impacto e ela tem uma consequência, né? Então, um cliente insatisfeito, ele gera, né, prejuízos, digamos assim, internamente. Ele está insatisfeito, mas a gente também tem perdas. Então, trabalhar essa experiência traz ganhos reais, né, para a companhia como um todo. Tanto para o cliente, quanto para a operação também, né? Uhum. E a gente, nesse processo que a gente fez, a gente buscou trazer essa visibilidade do impacto de produtividade que a gente consegue com a melhoria da experiência. Isso. Excelente. E em relação a volumes, vocês têm volumes aqui para a gente ajudar a contextualizar também? Temos, contextualizando, né, o case que a gente vai apresentar, nós focamos em uma linha de serviço específica, tá? Porque o nosso escopo é muito extenso, então a gente focou na linha de serviço de field service, e nessa iniciativa foram avaliados mais de 231 mil tickets por ano, foram 13 mil surveys respondidos, e considerando o universo aí, como o já falou no início, em média de 50 mil máquinas versus, né, respectivamente, 50 mil usuários. E com essa iniciativa, a nossa expectativa de aumento de produtividade, após análises, né, criteriosas que a gente vai apresentar posteriormente, a nossa expectativa de aumento de produtividade real, assim, em ganho de horas, é de 900 horas por mês e 11 mil horas por ano. É realmente um valor bastante expressivo aí de ganho, né, em produtividade para a companhia como um todo, né, seja para o cliente ou seja para a nossa operação. Muito bom. Então, conta para a gente, como é que foi essa jornada, então, de experiência do cliente? Vamos começar a nossa jornada. E foi uma jornada interessante para a gente compartilhar aqui. O nosso primeiro passo nessa jornada foi justamente a pesquisa de satisfação, né, focada nos canais de entrada. Nessa pesquisa, assim, foi muito bom, né, a gente ter feito por canal, que deu uma visibilidade para a gente muito boa sobre a real situação de cada serviço, né, a gente conseguiu ter isso muito claro.
Mas teve um ponto negativo, Raquel, que foi exatamente a que a gente chama fadiga de pesquisa, né? Como a gente fez várias pesquisas em um período curto, a nossa adesão, né, o volume de respostas, ele não foi tão alto quanto a gente esperava. Então, esse foi um ponto positivo, né, de ter a visibilidade de cada canal, mas houve essa questão aí da baixa volumetria de respostas em si, tá? Então, vou apresentar aqui alguns pulos do gato que a gente foi avaliando ao longo da jornada, tá? Então, nesse primeiro passo, o que a gente viu, assim, que pode ser melhorado, né? A gente tem um cronograma de distribuição de pesquisa muito bem alinhado, né, espaçado para não saturar o usuário, né, para a gente conseguir ter essa adesão melhor nas respostas. Isso. Finalizando as pesquisas, nós passamos, então, para a análise dos dados, né, uma análise muito criteriosa que foi feita, análise em cada resposta de survey, para a gente ter uma visão real ali de qual é a experiência, né, o que aqueles usuários estavam sentindo ao usar o serviço, né, então foi feita essa análise bem detalhada e criados os dashboards, né. Então, para essa fase de análise, todo esse detalhamento aplicado, ele foi muito bom, foi realmente o raio-x, né, do que o usuário estava sentindo. Porém, nós havíamos, no início, definidos uma longa lista de XIs, dos nossos indicadores. Então, esse volume de XIs, na verdade, eles acabaram dificultando um pouco essa classificação. Então, como a gente avaliou, né, e até mesmo pela metodologia, é importante, né, que a gente tenha esses XIs reavaliados no início do ciclo, né, apontados ali para cada linha de serviço, para ver qual é o XI que é estritamente necessário, porque uma lista de XI, ela enxuta, ela realmente facilita bastante aqui esse step 2, que é a classificação dos dados. Ok? Terminando essa análise, foi o momento, então, de apresentar os resultados das pesquisas para os nossos stakeholders, né, apresentar para quem, né, eram os envolvidos ali, que, enfim, teria algum tipo de participação e que viriam, posteriormente, nos ajudar nas tratativas. Nesse momento, a nossa primeira abordagem foi realizar um workshop com todos os stakeholders e apresentar os resultados, né, os gaps encontrados, buscando mesmo fazer um trabalho em conjunto para avaliar quais seriam as ações para endereçar esses gaps. Nesse momento, a gente não conseguiu muita adesão, porque a gente precisava de um engajamento maior, que era a nossa expectativa, ter um engajamento maior, porém, não foi feito um bom alinhamento prévio, né, a gente estava trabalhando com áreas de delivery, com operação, que é a quente, ele tem uma rotina estabelecida, né, então, nesse primeiro momento, a gente não conseguiu entrar e ter esse engajamento necessário, né, então, qual que foi o pulo do gato aqui, que é justamente esse step 4, né, que foi realizar escutas individuais com cada stakeholder. Nesse ponto, Agnes, então, assim, pelo que eu entendi, quando vocês apresentaram, então, os resultados, não estava claro, então, os objetivos ainda da experiência do cliente, nem para os stakeholders, nem para a alta liderança, e nem para o pessoal da operação, é isso, né? Isso, Raquel, isso. Tá. Esse foi uma lição, assim, aprendida, né, que vai ser amplamente trabalhada e aplicada nos próximos, porque é extremamente importante, porque você chegar já para a liderança, para os stakeholders, olha aqui, a minha pesquisa está pronta, né, sem eles saberem qual seria a atuação deles ali, né, enfim, qual seria a alocação, enfim, estava todo mundo um pouco perdido. O XM, né, o XLA é algo muito novo, né, Raquel? Então, precisa ter um aculturamento, então, a gente viu que precisava ser melhorado, a gente precisava resgatar e trazer essas pessoas para estarem com a gente. Então, foi nesse ponto que a gente definiu aqui a necessidade desse step 4, que foi realmente fazer entrevistas individuais, escutas específicas, né, com cada líder, né, cada frente de serviço, com cada stakeholder, e aí ouvi-los, e foi o momento que a gente conseguiu confrontar o que estava vindo de pesquisa de experiência, a voz do cliente, confrontar com a opinião, com a percepção dos donos de serviço. Então, acabou sendo um ponto, assim, muito rico para a gente ter informação muito mais coerente ali, né, os gaps realmente embasados, né, porque a gente tinha a informação de front stage e de backstage.
Então, acabou sendo excelente esse ponto aqui de realizar as entrevistas individuais. Mas ele veio porque realmente a gente poderia, né, ter feito um trabalho melhor de comunicação e de dar visibilidade a todos os steps mesmo do processo, né, da nossa jornada. Muito bom. Então, nosso pulo do gato aqui seria realmente a previsibilidade de alocação das áreas no início do ciclo. Né? Vamos começar um novo ciclo, nosso objetivo é esse, né? Serão realizadas pesquisas, no momento oportuno vocês serão alocados, né, para apresentar, para discutir, né, as possíveis soluções. Então, esse alinhamento ele precisa realmente ser muito bem estruturado, porque depois a gente colhe ganhos ao longo da jornada como um todo. Vale a pena investir, né, nessa comunicação, né, inicial. Uhum. Passando essa parte de entrevista, né, já com os gaps bem estruturados, e aí precisando, a partir desse momento, a atuação dos stakeholders ela passou a ser fundamental, porque aqui, nesse step 5, foi a hora de avaliar as pesquisas e confrontá-la com os indicadores, né, foi o momento, assim, de ligar alertas, né, porque, assim, possivelmente, né, indicadores ali verdes há um bom tempo, né, de repente chega com uma pesquisa, opa, a experiência nesse serviço que o meu indicador está verde, essa experiência não está tão boa assim, opa, o que é que está acontecendo? Então, foi a fase de ligar alertas mesmo, né, de confrontar os dados de pesquisa com os indicadores e mapear ali as possíveis revisões, né, o que os indicadores, né, o SLA não estava mostrando, né, veio a pesquisa de experiência para poder, enfim, abrir a visão ali sobre realmente o que estava acontecendo. Passando essa fase de avaliar indicadores e pesquisa, que foi muito interessante de se fazer várias descobertas, a gente foi para a fase de verificação e contextualização dos dados. O que aconteceu aqui? Nesse momento, nós ampliamos o leque de stakeholders. A gente trouxe mais pessoas, né, interessadas, e passamos a ouvir para a gente agregar aqui mais a visão de operação. Então, nesse momento, a gente conseguiu finalmente fechar o nosso blueprint. Aqui, a gente conseguiu realmente ter todos os gaps estruturados e muito bem contextualizados, com visões de diversas áreas. Né? Então, não foi só uma visão do time de XM, né? Foi uma visão consolidada, né, partindo da contribuição, né, de todas as áreas internas, né, e também do cliente. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, então, aqui vocês ampliaram esses stakeholders, né? Mas tinha, novamente, pessoas da operação, né, DXC, pessoas que estavam entregando ali o serviço, e também o cliente participando ativamente desse processo. Cliente participando ativamente desse processo, né, vindo dos dados de pesquisa. Muito bom. Então, a gente conseguiu consolidar e, assim, corroborar todos os gaps, né, com essas visões. E, nesse momento, a gente montou o nosso blueprint, né, para, então, passar para o próximo step, que foi justamente, né, trabalhar com as áreas de delivery, né, aí diretamente, para poder avaliar os gaps, né, e desenhar possíveis soluções para cada um deles. Novamente aqui, o engajamento, ele foi muito necessário, né, porque a gente tem as áreas de delivery muito bem estruturadas, né, então, para eu atuar, para eu, enfim, opinar em algum ponto do processo, eu preciso deles, eu preciso. Então, nesse momento, assim, para impulsionar mais esse engajamento, nós fizemos uma análise de produtividade em horas. De cada gap, nós conseguimos avaliar ali com muito detalhe, criteriosamente, para cada gap, qual o impacto que esse gap estava causando, né, qual a perda que eu estava tendo, e implantando a melhoria, qual o ganho eu teria, né? Qual o ganho esperado assim, implantando essa melhoria? Então, nesse momento, todo mundo conseguiu se ver ali, né? Todas as áreas conseguiram se enxergar, ou seja, o que eu estou impactando, no que eu estou sendo impactado, e realizando essa melhoria, o que eu vou ter de benefício. Então, esse momento aqui foi um divisor de águas, da visibilidade, né, dessa esperada produtividade, desse ganho, nós conseguimos unir todo mundo ali, todo mundo de braços dados, unidos na mesma causa, porque todo mundo conseguiu se enxergar e ver os ganhos. Aqui foi realmente, como eu disse, esse divisor de águas aí que a gente conseguiu realmente engajar todo mundo.
Uhum. Ok? E passando, né, então, para a próxima fase aqui, que foi o refinamento das prioridades. Nesse ciclo, nós conseguimos identificar 6 gaps, e foram 6, né, oportunidades de melhoria bem expressivas. Mas sabíamos que não seria possível executar todas elas ao mesmo tempo. Né, por estratégia, a gente não conseguiria, e justamente por alocação, né, para cada melhoria, certamente depender aí da alocação das áreas de delivery. Então, por estratégia, nesse momento, nós trouxemos o nosso cliente, Rodrigo Michinelli, e mais stakeholders para poder apresentar os gaps, os potenciais ganhos, né, Michinelli? E aí a gente trabalhou junto para avaliar qual melhoria, né, iria trazer maior ganho em produtividade, que é o nosso foco, produtividade, e considerando também o esforço de implementação. Tá? Então, nesse momento, a gente conseguiu validar cada uma delas para poder, enfim, entender qual traria um ganho maior, né? E o pulo do gato aqui foi a escuta das áreas dos nossos stakeholders até o fim. Tá? Nós, quanto time de XM, olhando as opções, a gente acreditava, considerava que seria uma opção a ser implementada. Mas quando a gente reuniu o time, né, começamos a realmente entender todos os aspectos, foram trazidos, assim, insights importantíssimos que mudaram, né, mudaram o norte, né, a gente conseguiu realmente entender e canalizar para a opção realmente que iria trazer esse ganho esperado. Quer complementar, Michinelli? E o curioso é que a ideia aí era a gente ter maior benefício com menor esforço, né? Acabou que a gente realmente persegue o maior benefício, mas a gente está seguindo com uma iniciativa que tem até um esforço maior, né? Ela é mais complexa, mas acho que os benefícios são tão interessantes que a gente decidiu seguir por esse outro caminho. Um ponto importante na escolha dessa iniciativa, né, que a gente decidiu ir para frente, que ela é uma iniciativa estruturante, né? Então, ela indiretamente atendia os outros gaps foram identificados, né? E ele realmente trazia o maior benefício como um todo por ser estruturante dentro do processo como um todo, tá? Uhum. Muito bom. Bom, e aí então estava definido que o XM ia implementar essa grande ação estruturante, é isso, né? Não. Porque essa geralmente, esse é uma coisa que no curso a gente sempre comenta, né? Mas quem que vai implementar essas ações? É XM que implementa, né? É a organização de experiência do cliente que implementa as ações. Quem vai fazer? Quem? Ok, temos aqui as ações. Agora quem é que vai implementar, né? É uma pergunta que não quer calar, né? Exato. E a gente passou por isso também, Raquel. No início, nem nós de XM, né, entendíamos, né, assim, a gente não tinha noção de que tipo de resultado viria, né? Então, à medida que a gente foi avançando com a jornada, que os resultados foram, né, se desenhando, né, foram ficando mais claros para a gente. E a gente foi entendendo que pela nossa estrutura, com as áreas de delivery, a gente não tem autonomia para entrar nessas áreas e executar um projeto, né, pela nossa estrutura. Então, realmente, a gente entendeu que a gente precisa das áreas executoras, né, a gente precisa das áreas de delivery, de braços dados aí, para poder realizar a execução. Mas a gente suportou em toda a análise, né, a gente deu o suporte na construção de business case, nos workshops para poder detalhar a solução. Então, assim, XM continua junto, né, a gente fez essa entrega para os times de delivery para executarem, mas a gente acompanha e, ao final, certamente, a gente vai monitorar os resultados de melhoria de experiência. Isso também foi um aprendizado, né, Águida? A gente, ao longo do processo, percebeu que XM não teria como ter, né, a ingerência sobre a área de delivery, né, sobre a entrega de serviço propriamente dito, né? Isso não é factível. Mas foi preciso seguir o caminho, ter milhões de dúvidas, gerar dúvida também nos demais stakeholders, né? Acabou que foi preciso, né? A gente teve que fazer esse caminho para, no final das contas, entender melhor como
redesenhar até, né, esse processo. Isso. Não tem receita de bolo, né? Cara, não tem É. receita de bolo. Essa é a parte ruim, não tem receita de bolo, e essa também é a parte boa, não tem receita de bolo. Então, cada um pode criar a sua e tá tudo bem, não tá errado. Não tem certo ou Exatamente, errado. exatamente nesse sentido da criação, né? A gente tem que olhar a estrutura que você tem em torno da área, né? Não necessariamente você tem que ir de fim a fim na execução de tudo, desde a pesquisa até a implementação da atividade. Isso depende muito da estrutura que você tem em volta. E na estrutura que a gente tem dentro da conta, obviamente a gente tem áreas que precisam ser envolvidas para fazer a execução efetivamente, tá? E XM ficar na camada mais estratégica aqui para auxiliar nas ações a serem tocadas, né, a serem executadas, e também a gente poder lá na frente poder monitorar, capturar e identificar se realmente foi capturar todos os benefícios planejados. Uma metáfora legal, né, André, é que o XM, enquanto camada estratégica, ele é o GPS, né? Ele é a bússola, ele aponta o caminho. Mas quem efetivamente vai dirigir Vai lá dirigir, o exatamente. carrinho são as áreas de delivery, né? Os Isso. times que entregam os serviços propriamente ditos, né? E nesse momento, assim, a gente percebeu que houve uma mudança cultural, assim, muito grande com relação à gestão de experiência. Porque, como eu comentei, nesse ponto 8 aqui, né, quando a gente apresentou a análise de produtividade, quando todo mundo se enxergou aqui dentro, né, com relação aos ganhos, né, internos e externos, então, isso foi muito bom, assim, porque a gente conseguiu esse engajamento, esse comprometimento para a execução aqui. E o legal, Águida, é que nesse ponto aí, a gente, pelo lado de XM tinha os números, né, tinha os indicadores do que estava acontecendo, e as áreas operacionais tinham os KPIs lá mostrando problemas que estavam impactando eles também na entrega de serviço. Isso. E aí, quando a gente sentou juntos e conversamos, a gente mostrou que o problema era exatamente o mesmo, mas sob o prisma de experiência do cliente e eles com o prisma, na verdade, da entrega de serviços, né? Isso. E para a solução, todo mundo com foco, né, na experiência em A si. experiência. Isso. Um ponto importante de transição que a gente percebeu, onde a gente conseguiu maior adesão, é quando você traz o ganho de produtividade. Quando te dá essa visibilidade do ganho de produtividade, as pessoas vêm participar, elas vêm proativamente participar do processo. Então, eles entram mais fácil nesse sistema com a gente para resolver. E o que o Mugnelli falou é uma realidade. Quando a gente começou a apresentar para as áreas operacionais o que a gente tinha encontrado, eu já tinha essa percepção, mas a gente não sabia de onde vinha. Só complementando essa fala do Meliandi, eu acho super importante essa visão que, assim, né, o XM, ele faz uma análise diferente, né, de um outro ponto de vista. A Uhum. gente muitas vezes utiliza ali os mesmos dados de pesquisa, dados, né, que a gente chama de OData, dados operacionais, SLA, T-Data em alguns momentos também, dados de monitoração, né, dados ali de performance de máquina, enfim, comportamentos ali do cliente, mas é analisar esses dados que já existem na organização e de uma forma diferente, para justamente conectar esses pontos, né, as percepções. Poxa, eu achei que tinha alguma coisa aqui, mas eu não sabia como que isso estava conectado. E Isso é aí. legal porque o XM dá essa visão, né, ele dá justamente essa bússola, né, que o Mukinelli comentou, né, esse Exato. direcionamento para onde a gente tem que ir. Muito bom. Isso. Nessa jornada aqui, né, do passo 1 ao passo 10, né, até ali o momento que vocês identificaram, né, os primeiros dados ali da pesquisa, até entregar esse reporte aí completo, ganhos de produtividade. Isso foi super rápido, assim, né, coisas de um mês, né, com certeza vocês já fizeram toda essa análise, Só ninguém que ficou não. ansioso nesse processo, né, porque Foi rápido, ninguém ficou ansioso, só que não, né? Imagina. Porque isso outra quebra de paradigma, né, eu queria que vocês falassem sobre isso, né, a gente está muito acostumado a identificou problema, causa raiz, plano de ação, implementa, no mês seguinte a gente já quer ver o resultado do indicador ali, e Uhum. XM não é assim, né, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor. O XM não é assim, né? Como você mesmo disse, para nós de tecnologia, o nosso mindset é entrega rápida, né? Plano de ação, entrega rápida. E com o XM é uma nova forma de se trabalhar, né? Que está todo mundo aprendendo.
E, assim, quando a gente começou, né, realmente, assim, muita expectativa, né, cobrança por resultados, e no início a gente não conseguia muito bem tornar isso tangível, né, mostrar isso. Tangível. Isso, mas aí a gente começou a mostrar a jornada, né? Quais os steps que a gente teria que passar, né? Os avanços, né? De cada passo aqui, da visibilidade da jornada como um todo, da visibilidade das ações e responsabilidades, depois da visibilidade dos gaps encontrados, e aí, quando a gente deu visibilidade de novo, né? Dos potenciais ganhos em produtividade e como seria, né, conduzida, né, o endereçamento desses gaps, aí eu acho que ficou todo mundo na mesma página. Uhum. E aí foi mais fácil gerenciar essa... Nada sua ansiedade, né, Mukinelli ansioso, nada, né? Qualquer coisa. Amiga, eu não estou. Não, mas isso é uma coisa legal, que até numa conversa recente entre nosso time aqui, o André falou um negócio bacana, que quando a gente olha para a estratégia, a gente não está olhando para curto prazo, né? Não tem como, senão não é estratégia, senão você está ali apagando um incêndio ou fazendo uma coisa de qualquer jeito, sem um pensamento estratégico. E foi até um aprendizado para a gente internamente em XM, tá? A gente também aprendeu que, cara, não é isso, a gente está olhando médio e longo prazo, e é isso, assim, sabe? É uma jornada, então é até curioso que a apresentação, ela mostra isso também de uma forma mais visual, né? Você não pode pular, não tem atalho aí, sabe? Legal, muito bom. E é mudança cultural, né? Como vocês mesmos já comentaram, né? É uma mudança cultural. E essa mudança cultural depende de tempo, depende de todo mundo absorver, né, os processos, absorver aonde a gente quer chegar, enfim. Então, não... E até, Raquel, tem mais um ponto aí que eu acho que faz sentido mostrar para vocês aqui, até pelos volumes que a gente mostrou lá no início, né? Pelo tamanho da Vale, a complexidade do ambiente, quantidade de tickets. Esse primeiro ciclo ele foi todo manual. A gente teve, obviamente, um ferramental para ajudar ali. A gente teve, em determinado momento, os dashboards do Qualtrics e tal, mas a gente percebeu que para o nosso tamanho, para o nosso volume e complexidade, para a gente conseguir escalar esse processo e tornar ele mais ágil, não é rápido, é ágil, né? A gente conseguir os caminhos de uma forma mais ágil, a gente vai precisar aportar algumas novas ferramentas, tá? A gente está fazendo um processo de integração do Qualtrics com o ServiceNow para análise de experiência em tempo real, workflows automatizados, e também para 2024 a gente vai entrar de cabeça nas plataformas de DEX, né? Digital Employee Experience. Você até falou aí rapidamente que é pegar os dados, os old datas e contextualizar os ex-datas, né? A partir desses dois grandes grupos de dados, né? Dados operacionais e dados de experiência, a gente construir insights e atuar efetivamente na experiência de uma forma um pouco mais ágil do que a gente pôde fazer, na verdade, no primeiro ciclo, né? Uhum. Isso. É interessante essa parte de realmente como as ferramentas elas apoiam, né, o processo de XM, dada a complexidade de vocês. Realmente importante esse ponto. Voltando, 120 mil colaboradores, 50 mil máquinas, 5 continentes, não dá. Tem uma certa complexidade aí. É um pouquinho complexo, assim, pouca coisa. Bem abrangente, né? Isso. Então, Raquel, rapidinho, aqui eu já quero falar, porque como você perguntou da ansiedade, e no meu ponto de vista, isso foi bastante atenuado quando a gente começou a fazer os cursos, e aí foi todo mundo entendendo de metodologia, foi todo mundo ficando na mesma página. Porque antes, sem esse conhecimento do HD, cada um tinha uma percepção diferente do que era XLA, do que era experiência, e a expectativa era muito alta. À medida que foi todo mundo nivelando, né, porque eu fiz o curso, vocês fizeram, acho que quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Né? E eu vejo nessa jornada, né, que você apresentou, eu consigo ver aqui as fases também do Experience Collab, né, que eu acho que que foi justamente aonde o HDI apoiou ali no início desse projeto, e até com os treinamentos também, né, todos vocês fizeram os treinamentos. Então,
a gente consegue ver, né, nessa jornada ali, cada uma das etapas do framework do Experience Collab? Sim, a gente conseguiu fazer essa associação muito clara, porque como a metodologia, né, a partir do momento que a gente foi fazendo os treinamentos, né, a metodologia, ela trouxe muito mais maturidade para a gente do que a gente já estava construindo. E foi possível, sim, fazer a associação com as fases, né, do framework. Então, aqui a gente conseguiu já na fase de evangelize, né, a fase de mostrar os resultados de pesquisa, até o ponto que eu falei que a gente precisa ter um trabalho, um esforço maior, mas essa fase foi exatamente aqui, né, quando a gente foi apresentar os resultados e apresentar o XM, né, envolver os stakeholders, envolver as áreas, a fase do Explore, né, com mais entrevistas, com as escutas individuais, e avaliação de pesquisas e os indicadores. Essa fase se estendeu aqui até a contextualização dos dados, né, que foi realmente quando a gente conseguiu avaliar todos os gaps, né, e confrontar as visões, né, de pesquisa do usuário final com as visões, né, das nossas áreas de operação, tá? E aí a gente passou para a área do Envision, né, já com workshop nas áreas, buscando, né, ações ali, as melhores ações para poder endereçar os gaps avaliados. O Enable, né, quando a gente começou a fazer análise de produtividade em horas, e a gente conseguiu vislumbrar ali, né, qual seria a melhor solução e qual seria o ganho, e a parte do Execute já no refinamento das prioridades e o Embrace na entrega do report, né, nesse report, enfim, contendo todo o resultado de pesquisa, todos os gaps, né, muito bem analisados e muito bem estruturados, os ganhos potenciais, as melhorias propostas, e em ordem de prioridade, né, então nessa última fase aqui, a gente associou com o Embrace. E assim, a metodologia nos suportou, né, em toda a jornada. Muito bom. E uma coisa importante, né, para a gente ver que o framework do Experience Collab, então, ele pode ser adaptado, né, como a gente já falou que não tem receita de bolo, ele pode ser adaptado para cada organização, para cada momento, para cada dado que surge, então, ali, no momento, né, da identificação de pesquisas, ou data, T-data, né, e dos próprios dados de experiência ali, de sentimento, né, que são os X-data. Muito bom. Vocês provaram aí na prática que o framework do Experience Collab, né, como ele pode ser aplicado aí no projeto, né, e na prática. Muito bom. Isso. Legal. Excelente, pessoal. A gente tem mais um slide do framework, só para deixar mais visual ali para o pessoal, né, então, esse é o framework que nós explicamos nos treinamentos, né, do HDI, passamos por cada uma das fases, como que, em cada uma das fases, o que a gente deve trabalhar em cada uma delas para que as empresas aí tenham o mesmo sucesso, né, que Vale e DXC tiveram nesse projeto. Muito bom, pessoal. Excelente. Mais uma vez, parabéns para vocês, né, pela implementação aí do projeto. E mais uma vez, obrigada também por compartilharem toda a experiência de vocês, né, nessa jornada. Acho que esse webinar vai ser bastante importante para quem está aí querendo iniciar a implementação de experiência do cliente em suas empresas. Muito bom. Para a gente finalizar, gostariam de fazer as últimas considerações? Eu quero novamente agradecer ao HDI, de uma forma especial a você, né, por todo o suporte durante toda essa jornada, pela sua consultoria, por todo o embasamento, né, por toda a maturidade, né, que você trouxe para nós através dos treinamentos, nas conversas pontuais. Então, foi assim, de extrema importância, né, para a gente conseguir se situar e ter um trabalho de muita qualidade, né. Esse realmente foi o primeiro case, né, até você perguntou de duração, né, acho que a gente não chegou a comentar, mas ele durou entre 8 e 9 meses, né, todo esse processo, e a cada fase, né, desse framework que foi um aprendizado, e a gente sempre recorria, né, à metodologia, ao HDI, então foi, sim, um braço importantíssimo, né, para que a gente conseguisse chegar a esse resultado da melhor forma possível. Então, muito obrigada.
Legal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito. Eu Aprendemos queria, todos juntos. eu queria agradecer também, gente, lá atrás, né, brincando aqui com quando tudo era mato, né, quando a gente começou a desenhar o Oxen, nem tinha ainda muito claro o que que era esse conceito de XLA, gestão de experiência, a gente não sabia muito bem o que que era, né, de um jeito formal, mas tinha lá a essência, né, tinha essa ideia que acabou se materializando no Oxen. E aí agradecer, obviamente, a Raquel e o HDI que estiveram com a gente lá, ajudou, né, a dar uma estruturada nisso. E agradecer também principalmente a DXC, né, que é o nosso parceiro estratégico desde o início dessa jornada. Tem sido uma jornada desafiadora, mas ao mesmo tempo muito muito bacana assim e gratificante, né? Porque a gente está vendo que os resultados estão começando a aparecer e não tem nada mais legal do que isso. Vou devolver o agradecimento à Vale, né, porque realmente é um trabalho que a gente precisa muito da contribuição e dessa parceria. Isso fez com que a gente conseguisse vencer alguns obstáculos que a gente encontrou durante o caminho, tá? O HDI deu uma orientação muito forte para a gente, muito importante. Então, agradecer também ao HDI pelo todo o apoio que a gente teve ao longo desse processo. Foi muito importante a gente visualizar, a gente fazer alguns acertos de rota, tá? Muito importante isso. E o legal é exatamente a gente chegar agora no final, né? Depois de um longo trabalho, várias ansiedades que a gente teve que gerenciar dentro e fora, a gente conseguiu um resultado, a gente vê que realmente isso é extremamente factível, como o Mukney falou lá atrás, quando era só mato, né, a gente não sabia se isso ia ser, se isso traria algum ganho, a gente está vendo isso aparecendo hoje. Então, isso é uma realidade, a gente não vai conseguir ficar indiferente a isso enquanto experiência, a gente sabe que isso traz realmente um benefício para a empresa, para o funcionário, né, com relação à produtividade e à satisfação com o serviço que a gente está provendo de TI. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. E até antes de encerrar, Raquel, eu queria também ressaltar aqui o senso de comunidade que existe em torno do movimento XLA, né? Em especial contigo, assim, é muito legal, né? A forma que a gente continua interagindo, os grupos de WhatsApp, a troca constante que tem entre a gente, Vale, DXC, HDI, outras empresas, benchmark que a gente tem feito, conversas, isso é muito, muito legal. Legal. Como diria o Alan, e Neil, vamos construir ali, vamos plantar, né? Vamos plantar um movimento, criar um movimento aqui de XLA, porque realmente faz. Eu sempre falo no curso, né? Quando a gente olha XLA, a gente olha e fala assim, caramba, né? Por que eu não fiz isso antes? Não dá esse sentimento, né? Dá. Por que eu não fiz isso antes, né? Porque os resultados para as pessoas, para a organização, para o cliente, eles são tão visíveis e fazem tanto sentido, né? Gente, acho que esse é um sentimento que fica, né? E é palpável, o ganho é palpável, entendeu? Então isso é muito importante. Tá? Muito bom. E você falou, Meliande, que terminou o projeto, né? Você falou assim, não, porque esse, né, foi o projeto e não terminou nada, né? Porque esse foi só o primeiro ciclo. Só o primeiro ciclo. Daqui a pouco começando. Tem mais pela frente aí, gente. É surpresinha. Ano que vem a gente faz uma outra sessão dessa, com várias surpresinhas. Nos aguardem. Muito bom, pessoal. Excelente. Obrigado mais uma vez. Obrigado a e todos. Pessoal que está assistindo, podemos deixar os contatos de vocês? Claro. Sim. Lá na página, nos comentários? Legal, porque aí se alguém tiver dúvidas, quiser fazer mais aí um benchmark com vocês, aí vai ter os contatos então de vocês para tirar todas as dúvidas, pegar mais dicas e mais pulos do gato aí desse processo. Marquem é a nossa meta, né, Mukney? Conta com a gente. Excelente, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês que assistiram aqui o nosso webinar. Espero que tenha trazido vários insights para vocês também.
E o HDI também está à disposição através dos nossos canais ali do www.hdbrasil.com.br e também do falecom@hdbrasil.com.br, ok? Obrigado, pessoal. Nos vemos em breve aí. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.